Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe agora os principais destaques do programa de hoje. Para garantir a produção nas lavouras, entidades se unem para recuperar canais de irrigação. Produtores estão testando técnica de criação de suínos em família, preocupados com o bem-estar animal. Vamos conhecer uma família no Planalto Norte catarinense que produz mel orgânico. Assista à formatura do primeiro grupo de mulheres da Cooper Auriverde, no sul de Santa Catarina. Compartilhar essa alegria de ver o entusiasmo dessas mulheres com a formação e o engajamento delas dentro da cooperativa, eu acho que não tem valor. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Gotejamento, aspersão, microaspersão são algumas das técnicas de irrigação utilizadas para reduzir o consumo de água nas culturas. Só que, muitas vezes, esta água chega até as áreas de cultivo por meio de canais, e no Distrito Federal, eles precisam passar por manutenção. Para sanar este problema, a Emater-DF e a Adasa-DF estão recuperando os canais de irrigação. Veja o que representa este trabalho para os produtores. Águas escuras dos rios que levam fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Como a música de Guilherme Arantes, a água é fundamental para a humanidade e para a produção de alimentos. Para viabilizar o acesso do produtor à água, algumas medidas são tomadas. Na área agrícola, tivemos ações que estamos tendo ainda, tanto da ADASA em parceria com a Secretaria de Agricultura e Emater, para substituir ou trocar canais que antes eram na terra e que perdiam muita água, por exemplo, por tubos. Então, com isso, a gente reduz as perdas. Também estão sendo implementadas ações para melhorar o manejo da irrigação. Com isso, os produtores conseguem utilizar menos água, o que é bom para eles mesmo, porque eles conseguem economizar em energia e outros insumos utilizando a água de maneira mais adequada. Modernizar os canais de irrigação é necessário para que o produtor de hortaliças ou flores continue abastecendo o mercado, como tem acontecido em Braslândia. Hoje se tem uma perda muito grande, não tem nada tubulado, canal a céu aberto, Então, se tubulando isso aí, com certeza vai melhorar a chegada da água para a gente, Espero que melhoria da quantidade e com relação à quantidade. Vai chegar uma água limpa, isenta de resíduos de agrotóxicos. São 52 produtores atendidos por essas obras desses canais, E também é beneficiado todo o meio ambiente, toda a sociedade de um modo geral, porque a gente está utilizando de forma racional os recursos hídricos, fazendo com que o produtor não deixe de produzir. Produtores que sofriam com a falta de água para fomentar essas suas atividades receberam agora canais de irrigação para melhorar a sua produção agropecuária. Um canal não revestido a céu aberto, ele tem uma perda mínima de 50%. Por infiltração e por evaporação. Agora, desta maneira, tubulado, enterrado, não tem mais esse problema, fogo não vai afetar o canal, Então a gente entende que o Estado e o produtor fizeram a parte dele. Os produtores do Núcleo Rural Lamarão, localizado na região do Padef, já estão sendo beneficiados com os novos canais de irrigação. Com isso, todos ganham. O produtor, que passa a ter mais segurança na atividade, e o consumidor, que terá alimentos com mais qualidade. A gente vai conseguir ter o ano todo um volume de água controlado, porque a perca era muito grande. A busca por produtos cada vez mais seguros no ponto de vista alimentar e oriundos de animais criados nos princípios de bem-estar são fatores que irão impactar a produção mundial de carnes nos próximos anos. Por isso, pelo menos há uma década, a Embrapa Suínos e Aves vem estudando uma alternativa para que os criadores possam oferecer ao mercado um produto diferenciado e sem o uso de antimicrobianos.
Uma dessas alternativas é a criação de suínos em família. Confira os detalhes na primeira reportagem do programa Dia de Campo na TV. Um modelo de sistema de produção de suínos sem uso preventivo de antimicrobianos que privilegia aspectos de bem-estar. Essa é a proposta que a Embrapa Suínos e Aves apresenta como alternativa aos produtores que desejam atender um mercado cada vez mais exigente em qualidade. A partir dos anos 2000, houve uma preocupação mundial com relação ao uso de antibióticos na produção animal. Tanto para a questão de resistência dos próprios agentes que causam doença nos animais, como também em função da saúde humana. Dessa possibilidade de transmitir genes da resistência de bactérias de animais para humanos, né? A partir de 2009, nós iniciamos então esse projeto, cujo objetivo é ter uma metodologia em pequena escala para a produção de suínos sem o uso coletivo de antimicrobianos ou antibióticos. A base do sistema é a criação de suínos em família, que mantém a leitegada unida do início ao fim da produção. O princípio utilizado aqui é o sistema de produção em família. O que significa isso? Uma leitegada, os leitões filhos de uma mesma porca, que são irmãos, eles permanecem juntos desde o nascimento até o abate, na mesma baia. Então jamais há ocorrência de mistura de leitões. Isso reduz o estresse e reduz também a transmissibilidade de agentes entre os animais, né? É um princípio extremamente importante para a redução da ocorrência de doenças. O modelo de produção está sendo desenvolvido na unidade da Embrapa, localizada em Concórdia, Santa Catarina. Com ciclo completo e baixa escala, o sistema de produção de suínos em família é ideal para granjas com até cerca de 60 matrizes. Porém, respeitando os princípios do sistema, essa prática pode ser adotada por produtores de leitões com cerca de 210 matrizes e terminadores com cerca de 300 espaços, necessitando de cuidados especiais no transporte. Como é um pequeno sistema de produção, esse aqui, como exemplo, nós temos um lote a cada 21 dias. E isso é muito importante para racionalizar o uso da mão de obra, né? E também reduzir a transmissibilidade de leitões mais velhos para leitões mais jovens. Nos sistemas convencionais, hoje, muita gente utiliza o desmame 21 dias, que ele é bastante precoce e o aparelho digestivo dos animais não está ainda bem preparado para a alimentação sólida que é dada depois do desmame. Então a gente ampliou a idade de desmame para 28 dias de média. É claro que a média representa aí a idade um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas a gente não aceita desmames antes de 23 dias de idade. Então os leitões já possuem o intestino preparado para os desafios posteriores. A produção de suínos mudou muito no Brasil nas últimas décadas. Foi nesse período, e com a evolução em pesquisa, genética e mercado, que o país alcançou a marca de quarta maior suinocultura do mundo. Esse reconhecimento internacional se baseia nas conquistas da suinocultura intensiva ou industrial, praticada pelas agroindústrias e responsável pelo processamento de alimentos que encontramos nos supermercados como presunto, salame, salsicha, entre outros. Para atender esse mercado, a suinocultura precisa conquistar melhores resultados em produtividade. E a alternativa é apostar na escala de produção, o que significa dispor o máximo de animais dentro de uma propriedade. Isso aumenta a possibilidade de ocorrência de problemas sanitários. Por isso é preciso utilizar tratamentos preventivos estratégicos para garantir a saúde dos animais, além de evitar perdas na produção. Confira os assuntos que teremos no próximo bloco. Vamos conhecer uma família do Planalto Norte catarinense que produz mel orgânico. Assista à formatura do primeiro grupo de mulheres da Cooper Ouro Verde no sul de Santa Catarina. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil.
Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Tecnologia e inovação estão no DNA da FECOAGRO, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECOAGRO é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades. Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Sicoob, faça parte. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a FECOAGRO tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da FECOAGRO. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e FECOAGRO. Apoio SIDASC, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Tecnologia no campo. Agroquímicos proporcionando maior produtividade ao agricultor e segurança alimentar ao consumidor. Você sabia que cerca de 60% do total de herbicidas utilizados são aplicados em ervas daninhas que não servem de alimentos? E quando utilizados nas culturas de alimentos, dificilmente o produto é aplicado na parte comestível da planta? E que o intervalo de aplicação e colheita garante que 99% dos pesticidas degradam no meio ambiente? Não acredite em posições ideológicas sobre os agroquímicos. Acredite em informações científicas. Na dúvida, consulte um técnico especializado. A pior praga é a desinformação. Em todo o mundo, cresce o consumo de produtos alimentícios orgânicos.
Esta demanda movimenta o comércio e abre oportunidades de negócio para quem produz. É o caso do mel orgânico, muito valorizado no mercado internacional. Toda a produção catarinense é exportada para a Europa e Estados Unidos. E lá, no campo, como é o trabalho de quem produz mel orgânico? Vamos conhecer a experiência de uma família do Planalto Norte catarinense na reportagem do programa SC Agricultura. Eu acho que é uma das atividades mais gratificantes que existe, é quando você abre uma colmeia e vê aquilo tudo perfeito lá dentro. É tudo na nossa vida. Eu posso dizer que a apicultura, as abelhas são tudo, né? Na nossa vida. A paixão pelas abelhas começou cedo na vida deste casal. A gente começou com um padrão de colmeias ali que não tinha nada a ver com o nacional, com o padrão mundial, na verdade. E isso foi... Eu com 7 anos, então, o pai já tinha 100 colmeias. Eu com 7 anos já estava dentro do macacão, comecei a gostar e gostar. Desde criança também. Na verdade, meu pai também já trabalhava, eles eram sócios com meu sogro, trabalhavam na apicultura. E desde criança, na época de menina, 12, 13 anos, ajudava já a colocar a cerinha no caixilho, ajudava a fazer limpeza nas caixas. O casamento uniu também o gosto pela apicultura. Edi e Janete vivem num lugar de sonhos, bonito, sossegado, com a natureza integrada em tudo o que fazem. A propriedade é um capricho. O casal cuida dos mínimos detalhes para que tudo funcione bem e em harmonia com o meio ambiente. Como a gente herdou uma terra assim do pai e mãe, né? Então a minha preocupação já era uma área assim preservada, mas eu queria ainda fazer uma preservação melhor, ampliar essa propriedade. Hoje eu vejo assim um dos potenciais é erva mate, a própria araucária, apesar que é uma área de bastante araucária, mas assim eu acho que é uma coisa que está faltando já assim para as pessoas, e eu com a minha esposa assim a gente quer começar por esse lado. Todos esses cuidados com a preservação dos recursos naturais levaram o casal a optar pela produção de mel orgânico. Edi e Janete produzem de 15 a 20 toneladas de mel por ano. Para isso, eles contam com o trabalho das abelhas de 464 colmeias. Dá para ver que elas não gostam muito que mexam no patrimônio delas, especialmente porque os favos estão assim, cheinhos de mel. Mas o que tem essa produção de diferente do mel convencional? Para produzir um mel que possa receber o título de orgânico, o apicultor precisa seguir normas rígidas e passar por um processo de certificação. Edi explica alguns cuidados importantes. A apicultura orgânica ela tem normas diferentes, né? Por exemplo, onde estão localizadas as abelhas, o que tem, que pastagem apícola tem em volta do apiário, que fontes de contaminação que eu tenho em volta do apiário, se eu tenho lavoura perto do apiário, lixo, autoestradas, tudo isso eu tenho que cuidar. Esse apiário ele tem que estar a 3 km de distância de fonte de contaminação, que como eu já falei, autoestrada, lixo e lavoura. A questão principal desses 3 agentes de contaminação é a lavoura, por causa da transgenia. Então, o mercado europeu, eles não querem nem imaginação de coisa transgênica perto do mel. Então, assim, é um dos maiores cuidados que se tem hoje com as lavouras. As colmeias da família Orlaminder ficam bem longe da casa, até 30 quilômetros de distância. Isto porque elas estão dentro de reservas florestais, um ambiente perfeito para que as abelhas trabalhem sem qualquer tipo de contaminação. Para produzir o mel orgânico, você tem que trabalhar conforme uma série de
de características, série de regras que são impostas por uma empresa certificadora. É ela que vai dizer quais são as normas para você estar se enquadrando e recebendo a certificação dessa certificadora. Mas inclui entre técnicas de manejo, técnicas de localização do apiário, tratamento da colmeia, como é que você vai estar interferindo naquela colmeia. São manejos nesse sentido, só que vai variar, né, de certificadora para certificadora. Esta propriedade do município de Matos Costa está situada dentro do corredor ecológico do Timbó. Trata-se de uma área de remanescentes de vegetação nativa e o que se busca neste ambiente é unir a preservação da natureza com o desenvolvimento local, assim como faz a família Orlaminder. Pela EPAGRE, ela é trabalhada a partir do que a gente chama do tema gerador, que é o corredor ecológico. E dentro desse tema, a gente oportuniza trabalhar, então, a questão da sustentabilidade dessa propriedade econômica. Então, foi feito um sistema de melhoria e incremento de renda nessas áreas de caiva com erva mate. Foi feito também a perspectiva ambiental dela, de preservação dessas áreas de mata nativa, como cerca, para evitar a perturbação por animais. E também a gente teve o apoio do que a gente chama hoje do capital semente, que é o pagamento por serviços ambientais, que remunera a família por ela ter uma área de mato preservada. Então, nessas 3 ações foram feitas dentro da propriedade, com apoio e incentivo da SC Rural, mas, além disso, ela serve de modelo para a região de como trabalhar a gestão da propriedade, pensando, né, na continuidade e na sustentabilidade dela. O quadro Relembrando de hoje vai destacar uma matéria que o programa Cooperativismo e Notícia fez na região sul de Santa Catarina. A equipe foi até lá para mostrar a formatura da primeira turma de mulheres cooperativistas da cooperativa Auriverde. Reveja com a gente. Foi uma noite de gala, com tapete vermelho e tudo, por onde desfilaram as atrizes desse novo seriado que se chama Mulheres Cooperativistas. Elas estavam muito bem arrumadas, cabelo feito, unhas pintadas, simplesmente deslumbrantes. 34 produtoras rurais associadas da Cooper Auriverde, com atuação no sul de Santa Catarina, passaram no teste. Foram 6 meses de uma sinergia completa, de um aprendizado que foi além dos muros da propriedade. Tira a gente da zona de conforto, né? Porque a gente tá lá dentro de casa, eu não vou porque vai ser chato, não. A gente chega, a gente troca experiência, a gente troca receita, a gente brinca, porque eu era uma das que mais brincava, né? E tira a gente de tudo. Eu sei que leva, né? A gente conhece outras pessoas, outras mulheres, outras cabeças, e faz mais amizade. Muito bom. Depois de contemplados 6 módulos, com mais de 98 horas aula, essas mulheres estão prontas para levar o conceito cooperativo para a comunidade, através dos núcleos femininos. Um sentimento muito bom, porque a gente está cumprindo um dos nossos princípios, mas compartilhar essa alegria de ver o entusiasmo dessas mulheres com a formação e o engajamento delas dentro da cooperativa, eu acho que não tem valor. Então, dentro do cooperativismo que a gente trabalha muito, a educação e formação, está formando o segundo grupo de mulheres aqui, e ver o engajamento e a felicidade delas, para nós é missão cumprida. O programa que o Sescope Santa Catarina pensou tem 2 mãos. Uma mão que mexe com a autoestima, que mexe com essa mulher que está muito fechada, às vezes acuada, não é? E outra mão que é do cooperativismo. Elas vêm, se despertam, conhecem o que é o sistema cooperativista, a sua própria cooperativa, e se despertam a participarem mais. O evento de formatura reuniu mais de 200 convidados, todos familiares. Gente que veio celebrar o sucesso da esposa, da mãe, da avó, vieram prestigiar as novas donas do pedaço. Esse projeto das cooperativas, amparado pelo braço social da organização, que é o Sescope, tem como foco incluir a mulher nos processos sucessórios das propriedades, dar a elas vez e voz. Por isso, você vai conhecer agora o exemplo da Suzana, que se tornou excelente no que faz. Os cursos, especialmente o de Olho e o QT Rural, e agora o Mulheres Cooperativistas,
fizeram a Suzana enxergar um novo mundo, jamais imaginado. Juntamente com o marido Nilson, ela toca uma propriedade de quase 50 hectares, onde produzem leite, aves, gado de corte e fumo. A vida por aqui mudou demais. Para nós foi uma mudança muito grande, porque a gente vinha de uma cultura que tá bom assim, não vamos mexer, né? E aí, então, quando veio toda essa mudança, deu um up diferente. A gente, até como casal, como família, mudamos a nossa relação. A gente viu que tem como melhorar muito mais e viver na propriedade com muita satisfação, né? O Nilson que o diga. A colaboração da esposa, que além das tarefas diárias ajuda nos controles administrativos, fez a propriedade deslanchar. Antes de a gente fazer esses cursos que a Ouro Verde proporcionou para a gente, a nossa propriedade era muito desorganizada. Ainda não está 100%, né, na questão de organização, mas melhorou bastante. E com isso a gente tem outra visão da propriedade, né? Claro que a assistência técnica da Ouro Verde colaborou bastante com todo esse desenvolvimento, até porque não é só de negócios que vive uma sociedade cooperativa. A gente tem um quadro técnico muito bom. Então, a oportunidade do produtor querer investir na cooperativa, vir junto com a cooperativa, isso mostra hoje que a gente está debatendo aqui a questão da evolução que o produtor ele consegue ter na sua propriedade, né? Então, a Ouro Verde hoje ela proporciona isso para o produtor que queira realmente investir na atividade, né? E sobre o programa Mulheres Cooperativistas, o que dizer, dona Suzana? Foi um dos programas que eu fiz muito voltado para a mulher, para o interior da mulher, né? Então a gente teve professores que tocou muito, fez com que a gente voltasse ao passado, lá de como eram as nossas avós, mães, mexeu com o nosso emocional e também trouxe uma realidade diferente, né, para a gente do que é a mulher cooperativista hoje, né? E com o sucesso crescente da participação das mulheres no cooperativismo, nós vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje. Agradecendo mais uma vez a sua audiência, desejando saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.